Robert Kennedy Jr., quem é ele? Obviamente, ele é filho do Robert Kennedy, que é o irmão do John F. Kennedy, o famoso presidente dos Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, que foi assassinado no dia 22 de novembro de 1963, quando fazia um desfile a céu aberto na cidade de Dallas, no Texas. O irmão dele continuou sendo uma figura proeminente, ocupava cargos no governo federal, na época em que seu irmão era presidente, e os dois eram Batman e Robin, né? Os dois tinham muita liderança, muita força política, e o irmão seguiu uma trajetória política e, em 1968, ele concorre à presidência pelo Partido Democrata após a desistência do Lyndon Johnson, que era o presidente democrata na época. E durante a campanha das primárias, o Robert Kennedy, pai, é assassinado, né? Deixou filhos, entre eles o Robert Kennedy Jr. A família Kennedy tem uma tradição na política gigantesca. E o Robert Kennedy é do clã, mas ele é uma figura bastante controversa, mesmo dentro do clã Kennedy. Por quê? Entre outras coisas, ele é adepto de algumas teorias da conspiração e que fizeram com que ele ganhasse uma espécie de destaque durante a pandemia, porque ele foi um negacionista da vacina. Então você tinha todo o Partido Democrata, o Joe Biden, em torno da discussão da vacina, dos mandatos, depois que o Joe Biden assumiu, dos mandatos de máscara, dos mandatos de vacinação, e ele advogando contra a vacina, falando que era algo negativo, que não podia. E ali então começa, né, ficar pública a dissonância que existia entre ele e a sua própria família. Bom, quando foi no ano passado, o Robert Kennedy começou a se preparar para debater contra o Joe Biden nas primárias que começariam esse ano, né? Mas o Partido Democrata resolveu fechar em torno do nome do Joe Biden. E a família Kennedy também. O Robert Kennedy não aceitou essa decisão e disse que iria enfrentar o Joe Biden nas primárias que aconteceram esse ano, e ele foi simplesmente barrado pela família. Inclusive, nesse ano mesmo, no dia do St. Patrick Days, né, no dia de São Patrício, eles postaram uma foto da família Kennedy na Casa Branca com o Joe Biden, sem o Robert Kennedy, porque o Joe Biden também é de ascendência irlandesa, assim como os Kennedy. Então foi uma festa dos irlandeses com o Robert Kennedy que ficou de fora. Então, ele tinha uma interpretação de que Joe Biden era um candidato fraco, de que precisava de ser enfrentado e derrotado dentro do Partido Democrata, mas essa oportunidade que ele achou que teria de enfrentar o Joe Biden nas primárias democratas foi rapidamente censurada pela sua família. E aí ele então resolveu lançar a sua candidatura como um independente. Para fazer isso, nos Estados Unidos, qualquer pessoa pode se candidatar a qualquer cargo público sem a necessidade de estar vinculado a um partido. A palavra partido sequer aparece na Constituição dos Estados Unidos. Porém, outra característica da Constituição é que ela delega aos estados a possibilidade de que eles conduzem os suas próprias eleições. Então, se um estado aceita urna eletrônica ou não, se um estado aceita voto por correio ou não, se um estado aceita voto por antecipação ou não, se um estado aceita que um ex-detento pode votar ou não, isso tudo é deliberado pelos próprios estados. Então, na prática, o que acontece no dia das eleições é a junção de 50 eleições que acontecem ao mesmo tempo, né? 51 se a gente contar o Distrito de Colômbia. Então são 51 eleições, cada uma com suas regras, com seus formatos, que definem o vencedor, e aí os vencedores vão capturando as eleições do colégio eleitoral, né? Vão juntando os votos do colégio eleitoral. E o que isso faz? Faz com que cada estado tenha os seus próprios requisitos para que um candidato se lance como candidato. Então, para alguns estados, você tem que fazer com 1 ano de antecedência. Para outro, você tem que ter não sei quantas mil assinaturas. Para outro, você tem que ter não sei quantos por cento nas pesquisas de intenção de voto. Enfim, são várias leis diferentes em cada estado, o que se torna muito burocrático e caro, porque você tem que mobilizar
uma galera para fazer isso, você tem que mobilizar uma galera para fazer o levantamento das assinaturas, entre outras coisas. E aí, no final das contas, quem consegue fazer essa inscrição são os grandes partidos, né? Você tem partidos menores, como o Partido Verde, o Partido Libertário, que consegue fazer isso hoje em dia, mas isso exige uma máquina burocrática muito forte. E aí, o Kennedy não conseguiu se inscrever em todos os estados. Então, ele teria uma participação restrita em alguns estados, mas mesmo assim estava se lançando como independente. Acontece que depois, quando a Kamala Harris assume o lugar do Joe Biden, as intenções de votos dele despencaram. Já mostrei aqui para vocês, né? Boa parte do crescimento da Kamala Harris está associada ao fato dela não ser o Joe Biden, e aí aquele eleitor nem, que não queria nem o Trump e nem o Biden, acabou migrando o seu voto para a Kamala Harris. Então, se tinha 50% ali do eleitorado do Robert Kennedy, que se identificava como democrata, mas não queria votar no Biden. À medida que sobe a Kamala Harris, essas pessoas foram para a Kamala Harris e o resto ficou ali porque tem mais simpatia pelo Trump ou não quer votar em nenhum dos dois mesmo, e ficou ali. Eis que, diante dessa transformação no quadro eleitoral, ele decidiu, então, renunciar à sua candidatura. Tem um porém nessa história. Ele vai renunciar em alguns estados, apenas nos estados onde a disputa está mais acirrada. Por quê? Com ele concorrendo, quando era Joe Biden e Donald Trump, ele roubava votos dos dois e fazia com que o Joe Biden fosse pouco competitivo. Com o Joe Biden saindo, a gente viu também a Kamala Harris em alguns estados pêndulos avançando ou diminuindo a diferença ou ampliando a diferença. Então, o nome dele estava atrapalhando o Trump, o que é outra questão que também foi levantada ao longo da sua campanha. A sua chefe de campanha chegou a dar uma declaração de que o objetivo deles era derrotar o Joe Biden. Então, já existia ali uma aproximação dele com o Donald Trump que vinha se desenhando, né? Inclusive, há um episódio famoso que ele foi filmado conversando com o Trump depois da tentativa de assassinato, quando o Trump fala para ele assim: nós vamos ganhar. E depois ele pede um cargo para o Trump para poder desistir da campanha e tal. E há quem especule que esse cargo virá. Ou seja, ele só retirou o nome dele da corrida eleitoral em alguns estados que são estados pêndulos. Porém, em Wisconsin, talvez ele não consiga retirar o nome. Carolina do Norte, na semana passada, foi julgado favorável a ele a sua inscrição. Então, ele teria que desistir, depois de muita luta, disso. Pois bem, então logo isso aconteceu, a sua família, mais especificamente seus irmãos, fizeram uma postagem no famoso X, no Twitter, a Carrie Kennedy. Ó, eu estou compartilhando um posicionamento pessoal que eu e minha família fizemos em resposta ao anúncio do meu irmão. Bom, o que está escrito? Nós queremos uma América cheia de esperança e unida, juntas, por uma visão partilhada de um futuro brilhante, um futuro definido pela liberdade individual, a promessa econômica e o orgulho nacional. Nós acreditamos em Harris e Walz. A decisão do nosso irmão Bob de apoiar o Trump hoje é uma traição aos valores que nosso pai e a nossa família mais prezam. É um final triste para uma triste história. Kathleen Kennedy, Courtney Kennedy, Carrie Kennedy, Chris Kennedy e Rory Kennedy. Então, a família Kennedy se posicionou contra a decisão do seu irmão. Pois bem, mas de fato, o que muda a entrada de Kennedy na campanha eleitoral? O Nate Silver, que vocês já conhecem aqui do canal, postou a seguinte notícia aqui na página dele. Removemos o Robert Kennedy Jr. do nosso modelo, mas isso não prejudicou a Kamala. E aqui, ó, a vitória de Harris na convenção anulou qualquer impacto. Então ele atribui isso o bom desempenho da Kamala Harris talvez tenha anulado. Foi um fato novo que
fez com que ela ganhasse ao mesmo tempo que perdesse e ficou na média, né? Então vamos lá. O que ele coloca aqui, ó? Como tudo mais em sua campanha presidencial, a desistência de Robert Kennedy da corrida presidencial foi estranha. Kennedy apoiou Donald Trump ontem e anunciou que estava suspendendo sua campanha, mas ele só tentará remover seu nome da cédula em cerca de 10 estados indecisos, disse Kennedy, deixando-se na cédula em muitos outros estados vermelhos e azuis, onde ele fez um grande esforço para se qualificar. E seus esforços em estados indecisos também podem não ser totalmente bem-sucedidos. Nossa pesquisa sugere que provavelmente é tarde demais para sair da cédula de Wisconsin, por exemplo. Na Carolina do Norte, o primeiro estado a começar a votação antecipada, seu nome já foi fisicamente impresso nas cédulas em cerca de 30 condados. Então, ele provavelmente está preso lá também. Que são dois estados decisivos, né? O Wisconsin menos do que a Carolina do Norte. O Wisconsin tem se mostrado mais consolidado pró-democratas, mas a Carolina do Norte, recentemente, a Câmara começou a ter uma espécie de vantagem ali. Em circunstâncias como essas, às vezes, o simples é o melhor. Então, mudamos o status de RFK no modelo, alterando uma única célula em uma planilha. Antes de explicar a mudança metodológica em detalhes, deixe-me mostrar o impacto em nossa média nacional de pesquisa. Tanto Trump quanto Kamala Harris ganharam terreno em relação à execução do modelo de ontem, a última a incluir Kennedy. A média de pesquisa de Harris melhorou de 48% para 48,8%. Então, depois da desistência do Kennedy, ela subiu 0,8%. Ele está estimando que isso já tenha sido um resultado da pós-participação, né, na convenção. Enquanto Trump aumentou de 43,7% para 44,8%, mais 1,1%, né? Então, é uma diferença de 0,3% percentuais. A desistência do Kennedy aumentou 0,3% na corrida. E aqui ele mostra o modelo. Olha, depois que o Kennedy saiu, a Kamala Harris subiu para 48,8% e o Donald Trump para 44,8%. Ou seja, até agora, muito barulho por nada, não é mesmo?